O Fluminense venceu o Clássico e praticamente eliminou o Flamengo do Campeonato Carioca. Rapaziada, começando mais um vídeo no canal de jogo para falar do Fla-Flu, mas antes aquele ritual de sempre deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol, beleza? Um Fla-Flu chato, morno de se assistir, mas antes de falar do jogo, vamos falar o porquê o Fluminense praticamente eliminou o Flamengo do Campeonato Carioca e o Flamengo deve sim jogar o quadrangular contra o rebaixamento, tá? A chance de classificação do Flamengo agora é muito baixa. O Flamengo precisa que ou Boa Vista não pontue mais, e faltam 3 jogos, ou Madureira não pontue mais, também faltam 3 jogos, ou que o Nova Iguaçu some no máximo 2 pontos. Né? Uma dessas 3 coisas precisa acontecer para que o Flamengo tenha chances de classificação. Então, a chance é praticamente muito baixa. Né? A chance é talvez torcer ali para o Nova Iguaçu somar ali 2 empates, né, que chegaria aos seus 6 pontos, o Flamengo pode chegar a 7. Né? Como o Madureira e o Boa Vista já tem 6, a chance do Flamengo de classificação agora é muito baixa. O Flamengo está, assim, virtualmente eliminado do Campeonato Carioca, mudou o seu planejamento para escapar desse quadrangular de rebaixamento e mesmo assim não vai dar. Né? Muito por conta, é claro, do Sub-20 do Flamengo, que fez apenas 1 ponto em 9 nos primeiros 3 jogos do campeonato, somam apenas 1 ponto. Então o Flamengo mudou seu planejamento, mas pouco adiantou, né? Muito porque o Fluminense foi competente no jogo, foi melhor no jogo, mereceu a vitória e chama um pouco a atenção como o Fluminense sempre consegue incomodar o Flamengo, né? É diferente de outros clássicos. Se a gente pegar os últimos 35 jogos entre Flamengo e Vasco, o Flamengo venceu 20, o Vasco 2. 35 jogos entre Flamengo e Botafogo, o Flamengo venceu 20, o Botafogo acho que tem 8 ou 9 vitórias. 35 jogos entre Flamengo e Fluminense, o Flamengo tem 14 vitórias, o Fluminense tem 13. Poxa, Vitor, mas o Flamengo venceu uma a mais. Mais uma a mais, né? Se você pegar de 2019 para cá, o Flamengo tem 1 ou 2 vitórias a mais que o Fluminense. É uma agora, eu acho. É muito pouco, porque a diferença econômica entre Flamengo e Fluminense é enorme. Até se você pegar nos títulos que venceram cada um, né? O Flamengo venceu 3 Libertadores, venceu 3 Campeonatos Brasileiros, o Fluminense venceu 1 Libertadores. E aí, por que isso acontece? Porque o Fluminense consegue igualar. Né? O Fluminense faz valer o fator clássico. O Vasco não faz. Eu falei isso no vídeo do jogo contra o Vasco. O Fluminense, quando o caldo aperta, irmão, ele tá ali pra machucar o Flamengo. Isso acontece. Assim, o Flamengo tem mais vitórias, como eu disse aí, de 2019 pra cá, mas é uma vitória. Se eu pegar o Flamengo de 2019 pra cá contra os principais times do Brasil, ele vai ter mais vitória que todo mundo. E a maioria, assim, por 4, 5, 6, 7 de diferença. Outros aí com muita diferença, como é o Vasco. Contra o Fluminense é um joguinho de diferença. O Flamengo tem uma vitória a mais. É muito pouco, nos últimos 35 jogos. Então, assim, é uma pedra no sapato. É o único time que o Felipe Luiz não tem recorde positivo, né, do G12, dos 12 grandes do Brasil. O Felipe Luiz, nesse período curto de carreira, ele não tem um histórico, ele tem um histórico negativo, né, tem mais derrotas do que vitórias contra o Fluminense, agora são 3 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. Então, assim, o Flamengo mudou seu planejamento e não conseguiu a classificação. Poxa, Vitor, agora então é crise no Flamengo. Pô, eu discordo totalmente. A minha decisão seria sim de voltar aos titulares mais para ganhar ritmo, porque eu acho que o Campeonato Carioca realmente vale muito pouco pro Flamengo, tá? Vale para os outros times também muito pouco, mas pro Flamengo vale menos ainda. Mas aí o Flamengo tá desdenhando do Campeonato Carioca? Sim, porque o Flamengo não teve como dar férias, né? O Flamengo tava jogando uma final de Mundial de Clubes contra o PSG e já teve que voltar às pressas ali, porque tem brasileiro quarta-feira contra São Paulo. Então, assim, em São Paulo ainda. Depois tem Supercopa, aí vem brasileiro de novo, Recopa. No final das contas, para calendário, é mais alivia do que atrapalha, tá? Porque assim, o Flamengo vai jogar 6 jogos a mais. Mas 6 jogos a mais do quadrangular do rebaixamento, o Flamengo vai jogar ali contra quase ninguém, né? Vamos ser sinceros. Vai botar o time reserva e vai ganhar os jogos. Enfim, mudou o planejamento, não deu certo, tá praticamente eliminado do campeonato. Não acho que é para crise e não acho também que o Campeonato Carioca vale isso tudo pro Flamengo. O que fica em alerta para mim é como o Fluminense sempre incomoda o Flamengo. E agora, vamos falar do jogo e falar do lado vencedor, né? Vamos falar do Fluminense. Uma baita vitória, para mim o Fluminense foi melhor no jogo. Os primeiros 10 minutos antes da paralisação não tem muita coisa, né? A chuva impediu a bola de rolar ali. Depois da paralisação tem 10 minutos ali muito, muito bons do Fluminense. O Fluminense começou muito bem. Aí o Flamengo dá uma equilibrada, mas não foi um Fla-Flu muito legal de se assistir ali no primeiro tempo, principalmente. Um jogo muito abaixo, ainda a bola estava um pouco atrapalhada pela chuva, né, o desenvolvimento do jogo. E na segunda etapa, os 10 primeiros minutos iniciais ali do Fluminense no segundo tempo parece outra rotação, até porque o Fluminense já está treinando há mais tempo. O Fluminense engole o Flamengo fisicamente. O Léo Ortiz, que já não vinha muito bem no jogo, comete um erro
E aí o Santi Moreno, se eu não me engano, ele acha um passe muito bom, muito bonito ali pro Serna. O Serna abre o placar, aproveita o erro, a falha do Léo Ortiz, 1-0 Flu. O Flamengo dá uma melhoradinha, mas também não consegue criar muita coisa. O Fluminense, ali pós-gol ali, nos primeiros 10 minutos, depois volta o Fluminense de novo. E aí o Royal, né? Ai, Royal. Royal, galera. O que falar de Emerson Royal? Tem vídeo aqui nesse canal falando do Royal antes dele chegar, e ele é exatamente o que eu falei. Limitado. O Royal hoje deu uma assistência pro Fluminense. Percebeu? Assistência pro Fluminense. É isso, né? Uma das assistências mais bonitas dele com a camisa do Flamengo. Um passe lindo pro John Kennedy. Deixou o John Kennedy cara a cara de frente pro gol. E ele não perdoou. 2-0 pro Fluminense. E aí o jogo já tinha praticamente ido pro espaço. O Flamengo até consegue descontar mais ali no escanteio, né? Que é o cruzamento do Luiz Araújo. Outro que jogou muito mal, o Luiz Araújo. O Vitão cabeceia e Cebolinha bota na rede. 2-1. Mas depois disso também o Flamengo ensaiou muita pouca pressão, tá? Foi um jogo que o Flamengo não mereceu pra mim nenhum gol. E acabou que conseguiu até descontar, mas não adiantou de nada. O Fluminense conseguiu uma vitória enorme, foi melhor, e isso é muito importante dizer. Porque às vezes o Fluminense até vence o Flamengo em alguns clássicos, como vence boa parte desses últimos, né? Tá bem equilibrado ali, 50-50. Agora, nos últimos 10 jogos, se eu não me engano, o Fluminense leva vantagem, tem 4 vitórias, o Flamengo tem 3 e tem 3 empates. Mas às vezes vence ali jogando pior, acontece, mas vence. Hoje o Fluminense foi melhor. O Fluminense jogou melhor do que o Flamengo. Acho que se deve ao time misto que o Flamengo botou a campo, se deve ao Flamengo estar voltando mais tarde, né, para jogar esse campeonato. Mas assim, o Fluminense tem nada a ver com isso. Conseguiu uma grande vitória, uma vitória importante, uma vitória em clássico, que deixou o rival no quadrangular de rebaixamento, que era o que o BAP, né, o presidente do Flamengo, falou que queria evitar. Não vai conseguir evitar. O Flamengo vai, muito provavelmente, jogar o quadrangular de rebaixamento, que é uma vergonha para o Flamengo. Muitos podem ver assim, mas assim, o Campeonato Carioca já perdeu o seu valor há muito tempo. E, enfim, eu acho que o Flamengo tem coisas maiores para se preocupar na temporada, inclusive ajeitar, porque se assim, é complicado esse histórico do Flamengo contra o Fluminense, né? Vamos ver se o Felipe consegue ajeitar isso nos próximos jogos, mas historicamente sempre foi assim. É um clássico equilibrado em número de vitórias, apesar do Flamengo ter uma margem a mais de vitórias no geral. Nos últimos jogos, como eu disse, muito equilibrado, e às vezes da Flamengo, às vezes da Fluminense. E essa é a graça desse clássico. Essa é a graça de um Fla-Flu. Fluminense praticamente classificado já para as quartas de final do Campeonato Carioca. E agora o Campeonato Carioca fica interessante, né? Times que não têm conquistado muitos títulos recentemente, né? O Fluminense tem a Libertadores de 2023, o Botafogo Libertadores e Brasileiro de 2024. Tá num transfer ban, perde jogador, perdeu o Savarino pro próprio Fluminense, inclusive achei uma baita contratação do Flu. Vamos ver quem sai o campeão aí. Fluminense, Botafogo, Vasco, ou quem sabe um time pequeno consiga surpreender, porque o Flamengo tá praticamente fora, tá? Quero saber a sua opinião sobre o jogo, só pra destacar um jogador hoje do Flamengo que se salva, Vitão, tá? Gostei da partida dele, não só pela assistência, assim, o moleque tem muita personalidade, jogou muito bem contra o Vasco e agora jogou muito bem de novo, e o Flamengo foca agora no Campeonato Brasileiro, assim como o Fluminense. Mas quero saber a opinião de vocês sobre o jogo, quero saber a sua opinião sobre o Fla-Flu. Comenta aí, rapaziada, valeu e até a próxima.